Olá, meu nome é Cristina Verwutz, sou pedagoga, mestre em educação e atualmente doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, e bolsista CAPES também, né? É uma satisfação poder estar conversando com vocês a respeito de uma temática que permeia muito o meu trabalho de pesquisa e minha prática, né? Então, me possibilita fazer o que Freire fala, que é a unidade entre teoria e prática, né? E agradeço a oportunidade, né, de ser convidada para estar conversando aqui. E a gente vai tentar fazer um pouquinho da interlocução com Freire, né? Em três conceitos que para Freire é muito caro, né? A gente fala assim porque quando se fala dentro de um sistema capitalista, patriarcal, racista, falar em trabalho, educação e emancipação, a partir de uma perspectiva de entrelace entre esses três conceitos, é sinônimo de resistência, né, e de enfrentamento. Então, por isso, muito caro para Freire, né. Então, agradeço de novo por poder estar participando aí do primeiro Congresso Internacional Online de Educação Profissional, Território e Resistência, né? E vamos começar uma conversa, né? Vou estar aberta depois também para mais perguntas e tenho certeza que vocês vão poder contribuir muito mais do que eu, né? A partir das perguntas de vocês, né? Então, eu trabalho, como eu disse que tem um entrelaço muito forte com a minha prática docente em volta com a questão da educação. Eu trabalho na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, que fica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa escola existe desde 2009, então eu trabalho com essa escola desde o seu início, há 11 anos, né? E a minha temática do mestrado e também do doutorado, ela está entrelaçada com a Escola Família Agrícola e os seus sujeitos, né? No mestrado eu estudei a questão da aprendizagem na pedagogia da alternância, e agora, no doutorado, eu estou trabalhando com a temática das mulheres e a pedagogia da alternância, né? Então, vou trazer um pouquinho para vocês desse entrelace do trabalho da educação e a emancipação, mas vou dar alguns pitacos na questão de gênero, muito no recorte das mulheres, tá? Então, acho que inicialmente é importante, assim, a gente colocar um pouquinho de como foi a caminhada de Freire, né? A caminhada reflexiva, né, dele, que é muito interessante porque ele materializa o que a gente compreende como um processo, né? Se a gente entende a educação como processo, a gente vê Freire nas suas reflexões também fazendo esse processo reflexivo, né? E mudando durante, né? Também se transformando durante o processo reflexivo dele nos seus livros, tá? Então, a gente vai pensar em Freire lá na década de 60, quando ele, a partir da sua tese de doutorado, ele lança seu primeiro livro, que é Educação como Prática para a Liberdade, né? E nesse livro, no Pedagogia do Oprimido, né? No Extensão e Comunicação, né? Que é um livro muito interessante, principalmente para quem trabalha na questão profissional vinculada à questão da agricultura, né? Ele tem uma caminhada muito presente, muito forte, a questão da articulação mais visível, né? Do oprimido e do opressor, né? Então, ele foi durante muito tempo criticado, né, por marxistas ortodoxos, que ele não trazia
a questão da luta de classes, né? E ele, durante o processo da sua escrita, vai se justificando e mostrando que sim, né? Ele traz, mas não de forma tão explícita como muitos achavam que ele deveria fazer. Mas essa articulação do oprimido, do opressor, fazem com que ele tá ali trabalhando a questão da luta de classe, né? E outro ponto muito importante também é a questão do livro dele, do Cartas à Guiné-Bissau, né? Que ele traz uma questão muito interessante, que é a questão do vínculo do trabalho com a educação, tá? E eu também vou abordar muito esse livro. Para mim foi muito interessante de ver a questão, a proximidade de Freire com a luta, né, de uma pedagogia socialista, né, e que vai, então, permeando todo o trabalho dele, né. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou abordar com vocês também o dicionário do Freire, né, que também é interessante, é um apoio teórico muito bom, porque já faz uma reflexão a partir de excertos, né, que ele vai escrevendo, né, e daí faz uma reflexão com diversos professores, né, de universidades que conversam com Freire, né. Outro ponto importante é que, durante a minha caminhada no doutorado, eu sou orientada pela professora Sharon Moretti, e a gente tem um vínculo com um grupo na Universidade no Unicinos, né, do Vale do Rio de Sinos, onde a gente estuda a questão de Freire, né, e nós lançamos em 2019, se eu não me engano, né, 2018, desculpa, pela Universidade de Caxias do Sul, esse livro que é Paulo Freire no Rio Grande do Sul, Legado e Reinvenção, e a gente aqui faz um trabalho bem interessante de entender a reinvenção de Paulo Freire, né, dos conceitos de Paulo Freire, em situações práticas, né, educativas de instituições, e uma delas é a escola da qual eu trabalho, Escola Família Agrícola. Então, na minha fala aqui, eu também vou trazer para vocês um pouquinho do que a gente estudou, né, e conversou sobre essa reinvenção freiriana, tá? Então, eu vou apresentar para vocês algumas lâminas, alguns slides aqui, que vão fazer com que a gente entenda, vou tentar ajudar um pouquinho, né, a respeito das minhas reflexões, né? Então, como eu já falei para vocês, né, esse tripé trabalho, educação e emancipação, a partir dos pensamentos de Freire, vem da minha prática junto à Escola Família Agrícola e das minhas pesquisas, né, especialmente agora, né, no momento atual, na questão das mulheres, né. A Escola Família Agrícola, ela é uma escola que fica numa região que produz tabaco, né, então nós somos muito uma região econômica e historicamente vinculada à produção do tabaco. Então, os nossos estudantes, meninos e meninas, as suas famílias, estão imersas, né, na produção, então, do fumo, como fumicultores, tá? Nós, então, trabalhamos na lógica da pedagogia da alternância. Então, se eu falo da pedagogia da alternância, eu estou falando de uma compreensão de educação que trabalha com vínculos de espaço e tempo alternados, né? Tanto, então, eles ficam uma semana na sua família e uma semana junto à escola, né? Então, é nessa articulação de espaço e tempo, de diferentes saberes, que a gente materializa o nosso processo educativo, né? Claro que escolas famílias agrícolas, elas existem, né, em todo o mundo. No Brasil, nós estamos em torno de 155, né, espalhadas aí em quase todos os estados brasileiros. Mas isso é uma conversa para outro, né, onde a gente pode apresentar de forma mais nítida, né, o que é a escola família agrícola e realmente a compreensão da pedagogia da alternância. Mas, de forma geral, a gente entender a pedagogia da alternância a nível mundial é entender que ela é polissêmica, porque, conforme Marlene Ribeiro, ela apresenta alguns elementos comuns, mas se diferencia
a partir de sujeitos, espaços e as condições, que são os contextos na quais ela é assumida. Por isso, quando eu falo da pedagogia da alternância e o entrelace que eu estou trazendo entre trabalho e educação numa perspectiva emancipadora, freiriana, eu estou falando da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, tá? Porque a pedagogia da alternância em outros espaços, ela até assume outras formas de ser e estar no mundo, tá? Que muitas vezes não na nossa concepção, não condizem com espaços emancipatórios, tá? Então, na minha compreensão, tá? Ela tem a articulação entre trabalho e educação, tá? Com a intenção de enfrentar alguns contextos econômicos e culturalmente situados, e também politicamente, tá? Por isso, a pedagogia da alternância brasileira, ela, quando ela chega no Brasil em 1968, ela está muito entrelaçada com movimentos de resistência e ações pastorais cristãs, vinculada à questão da educação popular, que está fervendo, né, na década de 1960 e 70 aí, que tem um trabalho e uma influência de Freire muito forte, né? Mesmo quando ela está imersa num tempo histórico também em que a educação rural, né, com campanhas de cunho assistencialista e também de fixação do homem e da mulher do campo, está muito emergente nesse tempo. Mas ela se apresenta como uma alternativa político-pedagógica que trabalha com a terra a fim de enfrentar essas problemáticas socioeconômicas muito presentes naquele contexto histórico, né, da década de 60. Então, trazendo um pouquinho de Freire, né, é a busca pela humanização, né, como seres com a possibilidade de ser mais e não ser menos por um destino dado, né. Isso é interessante porque quando a gente pensa em Freire, a gente tem que entender que todos os livros dele, e ele vai de forma incisiva trabalhar a compreensão que os seres humanos, né, são vocacionados para a humanização e não para a desumanização, né? Então, para Freire, isso é uma marca da natureza humana. Então, o homem e a mulher, eles estão sempre buscando a possibilidade de ser mais e não de ser menos, né? Então, essa lógica do vocação para a humanização, a compreensão também do inacabamento, né? Do constante vir a ser, faz com que a gente consiga entender que Freire percebe a importância da conscientização, né, para que haja possibilidades emancipatórias. Eu chamo de questão de possibilidades emancipatórias porque a gente precisa entender que a gente, enquanto sujeito, está imerso num sistema mundo que muitas vezes não nos permite, né, a emancipação não se torna uma escolha, né? Hoje, num mundo capitalista, como eu falei, né, patriarcal, racista e sexista, né, e outras expressões que a gente pode trazer, ele nos limita a questão dos processos emancipatórios. Então, se apresentam sempre como possibilidades emancipatórias. E para Freire, a articulação trabalho e educação, né, que ele chama muito forte da unidade teoria e prática, ele é uma possibilidade de emancipação e de nos perceber, então, quando é perceber, nos conscientizar, né, da nossa possibilidade de, com a consciência, de poder transformar esse mundo. Então, a gente consciente de que somos seres inacabados e que buscamos sempre ser mais, né, existem muitas mais possibilidades emancipatórias de transformação da nós e das relações que nos rodeiam, né? Então, eu faço sempre a articulação, quando eu vou falar de trabalho, educação e emancipação, eu trago para vocês a minha caminhada, né, a compreensão da questão da educação do campo, né, como um processo conjunto de relações sociais, né, no território do campo, aonde ela se articula com os movimentos sociais do campo, né, em busca, então, desse reconhecimento de um projeto político-pedagógico, né, que tem na educação a possibilidade de se organizar como resistência e luta, né.
Também a pedagogia da alternância, né, na compreensão dela enquanto uma proposta que emerge dos povos do campo, né, em busca por uma ação que transforme, através da formação, né, desses jovens filhos e filhas de agricultores e agricultoras, aonde se utiliza, né, metodologicamente a questão da pesquisa e da reflexão, reflexão, ação, reflexão, né, ou ação, reflexão, ação de Freire, sobre com a realidade na qual se estabelece essas relações sociais. E, por fim, a questão da relação em trabalho, como o trabalho como mediador, né, desse processo formativo, visando, tá articulado com a relação teoria e prática, visando também a transformação social. Então, essa relação trabalho, a gente precisa também fazer alguns questionamentos, porque ela precisa estar vinculada com qual compreensão de trabalho a gente tem, né? Porque eu trago, então, um problema que a gente precisa pensar. Qual o conceito de trabalho que está inerente ao processo pedagógico, né? Quando a gente pensa numa educação profissionalizante, que está querendo fazer a interrupção e que se diz que faz trabalho à educação, faz a relação trabalho-educação. A gente pensa como uma relação com a finalidade de aquisição e reprodução de tarefas técnicas, entendida como uma alternativa didática e romantizada do trabalho de quem executa, né? A gente pensa a relação trabalho-educação como aprender só tarefas e aprender técnicas, né? Ou não, como a gente pensa numa relação na qual a prática do trabalho produtivo está associada à teoria e aos princípios de uma ciência, ultrapassando o objetivo só individual de busca de um caráter coletivo e transformador. Não, pensar um trabalho como princípio educativo, né? Onde a gente, na unidade da teoria e prática, né, reflete sobre isso. Então, ao se executar o trabalho, está se refletindo e depois se transformando esse trabalho, né? Então, é o tripé do Freire, né? O tripé que é ação, reflexão e ação. Essa é o vínculo de um trabalho emancipatório, né? Então, tendo a articulação trabalho-educação nesse sentido. Então, isso é importante a gente problematizar quando a gente pensa na educação profissionalizante, né? Então, quando a gente vai trazer a reflexão de uma reinvenção pedagógica de Freire na pedagogia da alternância do lugar onde eu trabalho lá, da escola família agrícola, da qual eu trabalho e pesquiso, a gente consegue ver 4 legados freirianos nessa reinvenção pedagógica. Um é o trabalho como princípio educativo, né? Outro é a relação entre educação e política, o diálogo e a questão da docência, né? No trabalho como princípio educativo, Freire, no livro Cartas a Guiné-Bissau, né, traz muito essa questão quando a gente já não está só estudando para trabalhar, nem se trabalha para estudar. Então, né, a compreensão dele de estuda-se para trabalhar, né, que é a unidade entre a prática e a teoria, né, entre a escola e a prática, né, onde em qualquer que seja o seu nível, né, enquanto contexto teórico, a atividade produtiva enquanto dimensão do contexto concreto. Então, a gente conhece a realidade, intervém nessa realidade com o meu trabalho, né, o trabalho como essência do ser humano, né, e eu reflito sobre isso. Então, não é uma prática esvaziada, né, ou uma técnica sem compreensão de qual é essa interação dessa técnica nesse contexto, nessas relações humanas, sociais, econômicas, sociais, humanas também, né? Então, pensar quando Freire fala de estuda-se ao trabalhar, estar usando, como a gente fala, o cabo da enxada, né? E pensando a respeito disso, né? O que é essa enxada? Essa técnica está intervindo, não só na questão material da questão da agricultura produtiva, do solo, da água, né? E tudo mais que envolve, mas também na questão social e econômica, tá? Então, a outra é a relação entre educação e política, né? Onde, para Freire, toda educação é política e também é pronúncia de mundo, né? Então, o que eu já falei um pouquinho antes, a compreensão da consciência, né?
a consciência de si e a consciência do mundo, das relações com este mundo. Então, a gente, na compreensão da pedagogia da alternância, na articulação entre educação e trabalho, a gente, né, possibilita a gente pensar os diferentes saberes, né, que Freire chama de saberes de experiência feito, não entrelace com saberes científicos historicamente construídos pela humanidade, né, não numa relação hierárquica e sim horizontal, né, então, a gente pensar que aquilo que eu sei, né, que aquilo que o agricultor, a agricultora sabe na sua vida, na sua mantença de vida lá, na agricultura, também é um saber, também é um conhecimento, né? Então, essa é a consciência de si e da relação desse mundo, né? Então, isso é uma pronúncia de mundo, né? Aonde a escola, o espaço educativo, não se resume a espaço só de respostas, mas principalmente espaços de pergunta, de problematização, de criação e recriação de si e do mundo, que Freire, né, coloca como a problematização, né? Então, a problematização do homem-mundo e dos homens, e das mulheres também, em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitando que estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a qual estão. Então, nesse aprofundamento dessa tomada de consciência da realidade, se apontam as possibilidades emancipatórias, né, de transformar essa realidade, transformar a si e essa realidade. E a questão do diálogo, né, que para Freire um método, né, de transformação. Então, quem ensina aprende, quem aprende ensina, né? Para Freire também, antes da gente chegar nessa lógica, para a gente estar aberto ao diálogo, e daí o extensão e comunicação é muito interessante, porque quando a gente pensa que a gente não estende o conhecimento ao outro, e sim a gente se comunica, né? Então a gente dialoga, né? Então quando a gente vai para a compreensão do diálogo como potencializador de uma aprendizagem problematizadora, a gente tem que entender que a gente precisa estar num processo horizontal, onde estamos conversando entre sujeitos e não entre sujeitos e objetos, né? E daí para isso o respeito, a humanidade, né? A questão sem dominados ou dominantes, né? Com possibilidades de espaço e tempo se dizer a sua palavra, né? Não é então a lógica hierárquica, né? De opressores e oprimidos, né? Então, quando a gente pensa em Freire na questão de trabalho, educação e emancipação, a gente passa muito forte pelas questões das opressões, né? Da questão da opressão e da dominação, né? Materializados em processos desumanos, né? Então, Freire traz a questão do diálogo como um potencializador desse minimizar dessa opressão, desses dominantes e dominados, né? E, por fim, a questão da docência, né? Que se apresenta como possibilidades emancipatórias, aonde também sempre numa lógica horizontal, na questão da partilha de saberes, onde não existe saberes mais nem saberes menos, existem saberes diferentes, né? Que, então, essa lógica da partilha, aonde a gente vai conhecendo o fenômeno, vai conhecendo a realidade, né? Meditizada por todas as relações que nela se entrelaçam, intermeio, que estão imbricadas, né? Então, é como a gente fala sobre, com a realidade material, né? Que eu trago muito da existência, da mantença da vida, a gente busca, né? Com Freire, a compreensão de fazem-se mais, os sujeitos se fazem mais, né? Então, é refletindo, agindo, agindo, refletindo, nessa união aonde dominados e dominantes não estão em situações diferenciadas, né? E possibilitando, então, a construção de uma emancipação pessoal e coletiva, né? Isso é muito importante. A gente pensar, quando a gente pensa em processos educativos, a gente precisa pensar não no indivíduo, né? E sim no coletivo, né? Por isso que a gente todas as situações de diálogo, a questão da docência, a questão política, ela visa uma emancipação coletiva, mas que perpassa numa emancipação individual.
Então, a reinvenção de Freire na pedagogia da alternância da EFASC, que ela está numa materialidade a partir da compreensão do que Freire traz, né, do admirar, né, que a gente precisa, então, observar, né, a realidade, esse fenômeno. Então, nas palavras de Freire, é objetivá-la, é aprendê-la como campo de ação e reflexão, é essa realidade. Significa, então, penetrá-la cada vez mais lucidamente para descobrir as interrelações verdadeiras dos fatos percebidos. E isso, na compreensão da intersecção do trabalho e a educação, se apresenta como grande ação transformadora, né? Então, eu trago aqui, porque no recorte do Vale do Rio Pardo, como eu disse, que é onde está a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, que é um contexto de fumicultura, de um conglomerado de multinacionais, transnacionais, né, que estão vinculados à produção, ao processo do fumo, né, aparecem processos, então, de resistência, e a agroecologia, a produção de alimentos é uma delas. Então, por isso que reinventa-se Freire a partir da pedagogia da alternância, aonde a gente, conhecendo essa realidade, a gente consegue ver possibilidades emancipatórias de resistência, né, como a questão da agroecologia. Então, quando eu vou pensar um pouquinho de Freire e essa interlocução com as mulheres, né, na compreensão do trabalho e da educação, a gente precisa também situar Freire no seu tempo histórico, né, e que vai também se alternando nas suas escritas, se modificando, né, numa compreensão processual, aonde ele vai se dando conta, né, de algumas compreensões equivocadas, né? Então, Freire coloca muito assim que ele vai aprendendo, né, tanto com a questão das próprias feministas que vão problematizando e instigando a escrita dele, e que ele, então, traz, né, como um aprendizado. Então, essa é a grande, né, o grande lance. Freire consegue entender, aberto ao diálogo numa lógica horizontal, né, mesmo escrevendo muitos livros, sendo reverenciado, né, pelas suas compreensões, ele consegue ouvir, né, outras, a questão da escuta, né, e a partir disso aprende e reformula, transforma a sua escrita, né. Então, durante muito tempo, as feministas, principalmente norte-americanas, vão criticando Freire de que ele usa, na sua linguagem, ele não traz a questão das mulheres, né, ele usa só uma questão, uma linguagem androcêntrica, né, onde ele usa sempre a questão só dos homens, né, e daí ele no Pedagogia da Esperança, ele traz essa reflexão, né, de que ele realmente percebe que ele estava usando uma ideologia machista, né, e que ele precisa, então, recriar, a partir da linguagem também, né, a possibilidade de trazer, né, um processo menos opressor das mulheres, né, e daí ele vai mudar a linguagem, faz parte, então, de mudar o mundo, né, a relação linguagem, pensamento, mundo, é uma relação dialética, processual e contraditória, e a partir disso ele começa a mudar a linguagem, a sua escrita, usando homens e mulheres. E é interessante porque ele tem uma passagem, num texto do Balduino Andreola, né, onde ele fala a questão do Paulo Freire e a condição das mulheres, e ele traz uma pergunta que a Moena Fizer faz no encontro sobre educação popular em Porto Alegre, em 1986, aonde ela perguntou para Paulo Freire como é que ele vê a questão de relações de dominação e opressão entre homens e mulheres nessa nossa realidade, né? E ele traz, né, que ele não poderia ter escrito, né, a Pedagogia do Oprimido se ele tivesse a compreensão, né, de opressão dos seus filhos e das suas mulheres. E esse enxerto aqui, esse enxerto é muito interessante, né? Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando os meus filhos a serem justos e amorosos da vida e dos outros, né?
E daí Freire também, em outra passagem, ele percebe que ele, no Cartas à Cristina, né, que é outro livro também interessante, que ele faz uma retomada em muitos dos seus textos, ele percebe, né, quanto as mulheres estão em volta de trabalhos que envolvem a mantença da vida, né? E ele traz um momento muito significante da vida dele, né, onde o pai, junto com a mãe, se estão aflitos em relação à situação econômica que se encontram, né, onde não tem dinheiro nem para comprar carne, precisam pedir fiado, né? Não, então ele conta uma história de que é a mãe que vai ao açougue, né, pedir então a carne fiada, né, para esse açougueiro, e esse açougueiro, né, mesmo com toda a situação, né, dela pedindo, né, numa lógica realmente, né, estando se humilhando, né, ele mesmo se achando que estaria numa condição de classe superior a ela, né, ele humilha, né, ele ofende ela, né, e isso incomoda muito, né, Freire. E daí Freire coloca assim, ó, que mesmo, né, imersa nessa situação, e o pai compreendendo, ó, só que ela vai passar por isso, ele deixa que ela vá, e ele deixa que ela sinta, né, sofra, se afete ainda mais com a cultura machista, né, expondo-se, né, ao açougueiro, né, colocando ele como uma autoridade que, como ele bota assim, ó, uma autoridade do homem que devesse ficar defendida no fundo, falsamente defendida, resguardada, enquanto a mulher se entregava a essas ofensas, né? Isso, na minha compreensão, é a compreensão de Freire de que é a mulher que está na linha da mantença da vida, né? Então, é ela, e isso a gente percebe em todos os caminhar histórico, né, da nossa construção da nossa sociedade, são as mulheres que vão para a luta, né, em muitas revoluções, quando elas se sentem e sentem os seus filhos e a sua família e todos ao seu redor com as necessidades, né, de mantença da vida, e daí, né, se dá o estopim de muitas revoluções. Então, são as mulheres, são os trabalhos das mulheres, né, que são invisibilizados numa sociedade da qual o trabalho produtivo é apenas visto e dado valor, e o trabalho reprodutivo de mantença da vida é colocado como natural das mulheres e não, né, como não tão necessários, mas quando se apresenta uma situação de crise mesmo, é o que vem e é o que emerge, né? Então, quando a gente vai pensar das mulheres, as mulheres, elas são, historicamente, as responsáveis pela sobrevivência material das famílias, né? Na lógica muito da questão da agricultura, são elas que sentem são as primeiras a sentirem casos e a reagir em casos de crise, né? Como privatizações, a questão da contaminação dos alimentos ou da própria água, a escassez, né, dos alimentos, né? Porque são elas que, né, têm o seu trabalho rotineiro envolvido, né, no cuidado, na mantença, nos procedimentos, no armazenamento, planejamento e preparo, tanto do alimento, da água, né, do combustível, que é a lenha e gás. É elas que sabem, né, como isso, quando isso falta ou quando está isso prejudicado por alguma situação, né, de contaminação. Então, o trabalho das mulheres, né, se a gente vai pensar historicamente, elas são as primeiras horticultoras, só que isso é tratado como uma lógica da invisibilidade ou da não existência, né, desse protagonismo das mulheres e desse trabalho rotineiro delas dentro da produção, principalmente na questão da agricultura, né? Então, o trabalho doméstico e de cuidado é fundante
para se fazer, né? É o alicerce, né, do todo o trabalho produtivo e tanto na agricultura como em outros trabalhos, né? Então, as mulheres, elas destinam de 85% a 90% dentro do trabalho doméstico e do cuidado, né, em tarefas do lar, tarefas agrícolas, e elas também partilham isso com outras mulheres, né, que a gente chama das redes, né, das mulheres que elas fazem para manter esse trabalho, para garantir a possibilidade, né, da mantença da vida. Também é visto na agricultura elas como um trabalho leve, né, porque a compreensão de que as mulheres só ajudam na produção, quando as mulheres no seu trabalho de cuidado e doméstico, elas mantêm e elas sustentam, né, o trabalho produtivo, e quando elas trabalham fora, né, elas ganham só um dinheirinho a mais. Então, a compreensão de uma emancipação das mulheres na questão da educação do campo, na questão da agricultura, percebe-se que a agroecologia é uma grande possibilidade, né? A gente tem que entender que ela, por si só, não transforma nada, mas ela nos faz pensar a respeito, né? Então, quando a gente pensa a agroecologia, a gente pensa numa lógica que está além de uma abordagem apenas agrícola, mas é uma outra forma de ser, estar, sentir, relacionar, produzir e reproduzir a vida, né? São outras epistemologias, outras ontologias, então outras formas de conhecer, outras formas de ser e estar no mundo, e que vão se entrelaçando, tecendo relações humanas, sociais, econômicas, históricas, culturais, produtivas e também reprodutivas, tá? Então, se eu tenho essa outra possibilidade de ser e estar no mundo, isso é dar outras vozes, outro protagonismo a outros sujeitos que são invisibilizados, né? Então, e que podem dizer a sua palavra a partir de Freire, né? E considerar uma outra perspectiva também de desenvolvimento, onde a gente está articulando com o bem viver e não apenas com a questão da lógica do mercado, né? Então, pensar não a escola e nem a educação como preparação para o mercado de trabalho, mas sim para uma reflexão do mundo do trabalho, né? Para assim poder transformar esse mundo do trabalho, diminuindo a questão da exploração e da opressão e da dominação. Então, quando a gente pensa na agroecologia e as mulheres, a gente traz a emergência de outras epistemologias, né? Se eu falo em outras epistemologias, são outras formas de se reconhecer e legitimar a pluralidade, né, de conhecimentos e saberes, que vai na contramão de uma única racionalidade, de uma única epistemologia mestre, né? Então, a Ivone Gebara traz uma coisa bem interessante, que são as epistemologias da vida cotidiana, né? Que nós, mulheres, temos de forma muito forte, não natural, mas construída social historicamente, né? Que são epistemologias de manter a vida, né? De cuidar da alimentação, de saber cuidar de pessoas enfermas, né? Que a gente vai, então, sendo construído de forma a vida toda, e que são epistemologias necessárias para a mantença da vida, né? Então, quando a gente pensa em agroecologia e mulheres, a gente pensa nesse tripé. Então, se a gente pensa numa agroecologia como uma visão multi-epistemológica, ontológica, né? É uma outra forma de ser e estar no mundo e com o mundo, que a gente chama vinculado muito com Freire, né? E ela se fundamenta muito numa relação dialógica, sempre na questão horizontal, na lógica da diversidade dos conhecimentos, valorizando os sujeitos e as suas relações, percebendo as diferenças, né, singularidades, e não a universalidade, né? Então, também é uma ruptura de relações hierárquicas de poder, e também a compreensão de novas alternativas epistemológicas, né? Trazer para a visibilidade outras formas de ser, estar, intervir no mundo, tá? E não numa única racionalidade androcêntrica, científica, né? E também, então, perceber outros saberes, né, que existem nas palavras de Freire e outros saberes de experiência feitos, né? Então, aqui eu trago, para finalizar, as fotos de várias situações onde as mulheres estão intervindo, né, na questão da vida, né,
na questão das relações e da mantença dessa vida, na articulação entre trabalho e educação, certo? E para finalizar, eu vou trazer para vocês uma música que é muito interessante, né? Que é da Bruna Richter, que traz, que tem um canal no YouTube, Ave Cantadeira, e que traz uma música da autoria dela, Semeia. É uma egressa da Escola Família Agrícola, hoje trabalha na Escola Família Agrícola, né, monitora conosco lá, e que faz uma síntese de tudo que a gente conversou, né, rapidamente aqui sobre vários conceitos, certo? Então, vamos colocar a música. Espera aí. Muito bem, então, finalizando assim com essa música tão bonita, tá? Me coloco à disposição aí se vocês têm mais alguma pergunta, certo? Um abraço a todo mundo. Obrigada.